Entre família, chama a mãe, chama todo mundo aí, reúne a galera na sala, porque tá começando Entre Família, aumenta esse volume. Muito boa tarde, eu tô Boa tarde, aqui, olha, é um Carol. prazer de recebê-lo aqui no Entre Família. Seja Prazer muito meu. bem-vindo mais É uma vez. sempre bom estar aqui com vocês no programa Entre Família. E hoje, claro, o programa está um pouco mais... Eu sinto que está um pouco mais bonito. O ar tá um pouco puro. mais, tá mais O puro. ar tá puro. Não é né? porque o Cris não tá aqui não, viu? Não tem nada a ver. É porque hoje... Aproveitando, mandando um abraço pro Cris. Hoje Isso. ele tem uns compromissos agora à tarde. Tá gravando um material super bacana aí pra web, daqui da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho vocês vão conferir. Então hoje eu tô aqui substituindo o Cris. É claro, não dá pra substituir o Cris, porque ele é uma figura. Né? É, não, figura. é isso. Mas é bom, que é pra dar um refresco aqui pra ser apresentado, por favor, né? Mas não é por causa da falta do Cris, não, que a gente tá sentindo esse ar puro. Nós Não, estamos hoje tá aqui bom rodeados demais. de plantas aqui no estúdio. Você não tá vendo, daqui a pouquinho você vai ver, viu? Você sabe, Chapa, que eu não tô conseguindo te chamar de Thiago, que é o que colocaram aqui Pode no chamar o que GC. quiser aí. É isso. Aí colocaram ali porque muitas vezes, agora no início dessa pandemia, as pessoas começaram ali a ter plantas em casa, animaizinhos. Mas como é que faz pra cuidar de tudo isso? Me Cara, fala. Carol, eu sou daquele tipo que mata até cacto. Lá em casa o cacto, ele assim, quase veio a Ele óbito. nem precisa de água, mas ele morre. Falaram pra mim, olha, cacto pode ter que não precisa de água, pode pegar sol, enfim. O cacto lá em casa quase morreu, mas ele tá bem hoje em dia, passou por um momento difícil. Difícil, tá? Mas tá recuperado Com muita já. terapia, né? Muita água, luz solar. Mas você sabe que a minha avó fala assim, olha, tem gente que não tem mão pra planta. Não tem, eu sou desses. Tem mão pra planta, não, mas hoje nós vamos desmistificar isso aqui. Se você acha que é uma pessoa que não tem mão pra planta, se com as dicas de hoje você não arrasar aí com todas as suas plantinhas, aí parou. Aí você pode mandar suas plantinhas aqui pro Chapolin recuperar. Carol, e tem muita gente em casa aí, gente que gosta. Eu gosto de cozinhar, né? Meu lance não é muito plantas, né? Eu gosto de planta, mas não sei cuidar. Tá. Mas tem gente que gosta de ter plantas em casa, verdade. gosta de cuidar. E a gente vai trazer algumas dicas hoje bem legais, assim, pra quem gosta de ter planta em casa. Então, qual é a planta legal pra ter em casa, Qual né? é? E você que mora em apartamento, qual que é o tipo de planta vai? Se bate muito sol, e se não bate sol? E aí? Eu Gente, tenho dúvidas aqui também, eu tô quase viu? achando que cuidar de planta é pior que cuidar de filho. Ó, cachorro, planta, Pelo filho, menos tá tudo ali, o ó. filho pede, né, Carol, o que ele quer. Não morreram até hoje, eu tenho Não. duas aqui que estão bem vivas. A Nina tá lá, mais ou menos. né? Olha, a gente começa o programa com informação. É por isso que eu vou pedir para rodar a vinheta aí, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para você. Informação aqui no Entre Família, viu? Você sabe que há muitas discussões aí sobre a abertura das escolas ou não, mas no Rio de Janeiro algumas escolas já abriram. Olha, depois de 4 meses com tantas escolas fechadas aí na cidade do Rio, algumas unidades da rede particular voltaram a abrir no início da semana, que foi segunda-feira agora, dia 3. Ainda não há um balanço de quantas escolas estão abertas, né? Mas mesmo com a permissão para voltar a funcionar, muitos colégios continuam fechados, tá? Algumas escolas estaduais reabriram também, mas apenas para os funcionários. Aulas presenciais ainda não têm previsão de retorno, assim como está aqui no estado de São Paulo. Uma unidade na freguesia em Jacarepaguá, consegui, recebeu os alunos na entrada e ali eles tinham que medir a temperatura de cada um deles, colocaram álcool gel nas mãos. As carteiras também estão afastadas, né? No entanto, muitos pais ainda são receosos, aí são contrários ao retorno dos filhos às escolas. Muitos estabelecimentos permanecem fechados com aulas pela internet. E as aulas não estão suspensas, tá? As aulas continuam ainda pela internet, online, nas escolas que estão fechadas. Desde o começo da pandemia, escolas de todo o Brasil vêm tentando se adaptar à cartilha do ensino à distância. As escolas e os pais, né, que estão ali, ó, juntinho, tentando fazer a coisa funcionar. Em junho, a Prefeitura do Rio de Janeiro começou um plano de flexibilização ali para retorno das atividades. A permissão para que as escolas particulares voltem a abrir faz parte da fase 5 deste plano, que é o retorno das aulas, mas, no entanto, esse retorno é facultativo. Algumas escolas da rede estadual de ensino também voltaram, inclusive, a abrir durante essa semana aqui, viu? De acordo com o secretário, que é o Pedro Fernandes, só retornarão ao trabalho presencial
funcionários de escolas que estão em regiões de bandeira amarela, ou seja, que tem baixo risco de contaminação pelo coronavírus. As escolas presenciais da rede pública conseguem, né, seguem suspensas aí até que a Secretaria de Saúde identifique que tem segurança para que todo mundo retorne. Desde o início da pandemia, o governo do estado estabeleceu algumas bandeiras, assim como em outras regiões do país, para entender qual é o nível de contaminação do coronavírus em cada uma dessas regiões. E no último dia 20, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele informou que representantes de escolas privadas manifestaram a intenção de retornar às aulas presenciais, né, de forma voluntária. E isso pode acontecer a partir do dia 3 de agosto, que foi agora nesta semana. O retorno da rede privada de ensino é facultativo para professores, funcionários e pais que assim desejarem, viu? Mas as regras vão ser rígidas, ele já avisa. São rígidas e vão ser bem articuladas ali pela vigilância sanitária. A volta às aulas municipais não tem data definida e ainda essa discussão vai ser debatida, assim como está aqui no estado de São Paulo. Informações importantes para você aí que mora aí no Rio de Janeiro e a gente que mora em outros estados só vai espiando para ver como é que as coisas estão funcionando. Eu vou pedir para você espiar também aqui hoje no programa, porque hoje é dia de foto. Você tem planta? Tem plantinha? Vou te dar um número para você mandar as fotos da sua plantinha aqui, para você, ó, se achar, né? Hoje é dia das donas das plantas se acharem aqui no Entre Família. O intervalo é rapidinho, tá? É só para você ajeitar a sua planta lá, tirar o pozinho das folhas e a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família. Eu falei que era rápido, menina. Já sai correndo aqui da sala. O que é isso? A água tem que ser daqui a pouquinho. Na verdade, é bom só o seguinte, começou Entre Família, já deixa uma garrafinha de água do lado, porque não dá tempo não, viu? Muito bem, é isso aí. E agora tem gente que está chegando agora e falando assim, nossa, parece que caiu os cabelos do Cris todos. Já tem pouquinho, ele disfarça, mas já tem pouquinho. Mas caiu de vez, né? O que é isso aqui? Parece que deu uma melhorada. Agora parece que piorou. Tá aqui com a gente o Thiago Coelho, que faz parte aqui da gestão, né, aqui deste departamento que é Variedades, qual o nosso programa está incluso e por isso hoje vocês se comportem aí também, viu? Por favor, aqui. Meu chefe está aqui, viu? Meu chapolim aqui tá falando aqui com a gente. E hoje, Chapa, é o seguinte, o povo de casa adora quando tem que mandar foto pra cá. E hoje é dia. O povo se acha, fica se achando que eu sei, viu? Hoje você vai mandar foto da sua plantinha aí de casa. Se você tem dúvidas também em relação à plantinha, às vezes, né? Ah, surgiu aqui umas bolinhas aqui na plantinha, não morreu 100%. Pode ser também, né? Que é o caso aqui do Chapolin, que não tá conseguindo lidar com as plantas dele. Não tem como, né? Então você vai mandar pra gente aí a sua foto, se você gosta ou não de plantinhas, vai mandando também, tá? Vai lá, 0 operadora 12 983150249. E nós estamos esperando, né? Por favor. Com certeza, mande sua foto. Tenho certeza assim, olha, cada época do ano, na verdade, não cada época do ano, mas tem aqueles momentos que tem plantas que estão na moda, né? Isso, teve uma época que era o cacto, que daí eu comprei o cacto, quase morreu. Era. Mas tem hora que é uma outra planta, daí tem, sei lá. Quando eu era criança, parecia que onde eu ia tinha samambaia. Samambaia, não cara, era? Samambaia teve uma época que era assim, ó. Era uma febre. Uma febre. Então é o seguinte, olha, se você tem uma planta, não precisa nem se preocupe se é uma planta assim que tá na moda, cacto. Tá na moda, se não tá. Não sei se samambaia voltou na moda, enfim. Não sei também. Mas mande a foto do que você tenha de planta na sua casa. De repente pode ser até no quintal. Serve quintal, Carol? Manda tudo, pode menina. Ser? Que Ou tem que ser dentro de casa? Não, pode ser fora de casa, pode dentro ser, de casa. Né? Plantou na rua, plantou no copinho de requeijão. Até manda um feijãozinho que o filho plantou. Tem gente que vai ter no máximo feijãozinho ali. Feijãozinho no algodão. Vamos lá apresentar a nossa especialista, porque ela sim é que manda bem nessa situação aqui. Olha só, colocaram até umas plantinhas aqui, viu? Ó, chique negócio, viu, Carol? Hoje que o negócio tá chique aqui nesse programa. Já vou avisando, essa planta aqui, do inclusive, meio do meio, é um bonsai, eu vim aqui, eu acho que é de cereja, um bonsai de cerejeira. Me parece, né? Que é bem famoso, bonsai de cerejeira é bem famoso. Né? Não é porque tá escrito não, porque a estética da folha... Não, é pela estética, eu vejo pelo formato, né, Carol? Também, pelo tipo de raiz que sai, eu vejo que é de uma cerejeira, né? Tem. Não é porque eu sou casado com japonesa, não. Não. Mas essa aqui em especial é da Pamela, que trabalhou com a gente. É verdade. Exatamente. Ela tá até ali nos bastidores falando assim, se vocês veio fizerem fiscalizar. qualquer coisa... veio fiscalizar. Olha, quem tá aqui com a gente é Elisa Farinha, ela é educadora ambiental e também ali da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade aqui da Prefeitura de São José dos Campos, pertinho da gente. Seja muito bem-vinda, Elisa, mais uma vez aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, gente, com vocês. Tem olho verde, cuida de é plantas, é pra combinar, gente, com o trabalho. É muito chique. Tá assim, no
esquema, tá ali. Eu queria também estar meio camuflada, assim, mas não me colocaram uma roupa meio... para sentir parte do programa de hoje, né? Hoje a gente vai tirar dúvidas importantes aqui referente às plantas, mas de cara a gente sabe que cada tipo de planta tem uma funcionalidade diferente aí, um jeito diferente de você cuidar, né? Mas tem assim uma dica que é para todas as plantas ou não? Não tem como ter essa dica para todas as plantas, como cuidar bem? Então, o que a gente tem que pensar, né, é que a planta em si, ela tem algumas necessidades, né, que nem vocês falaram. Todas precisam de água, todas precisam de luz, né? Algumas precisam de mais água do que outras e algumas precisam de mais luz do que outras. Mas a gente tem que entender, né, que elas são seres vivos, né? E que isso aí é fundamental para manter as plantinhas vivas, né? Então, dentro de casa, a gente tem um grande desafio, que é a questão principalmente da luminosidade, né? Porque existem plantas que aguentam bem a gente chama de meia sombra, né? Uma sombra, pensa numa floresta, né? Tem planta que está embaixo das árvores ali na floresta. Mas, às vezes, dentro de casa, a gente acha que tem uma quantidade de luz que para a gente é ideal, mas, às vezes, para a plantinha ela vai sofrer. Porque a luz... Lembrando das aulas de ciências lá da escola. Ih, né? agora pegou. Agora me apertou Então, aqui. Um jeito simples de dizer, né? A planta se alimentar, ela vai sugar do solo sais minerais e água da raiz e ela fabrica também alguns açúcares e energia para ela pela fotossíntese, né? Então, a luz é fundamental para ela se manter viva. Então, eu acho que a principal dica é perceber essa questão da posição da planta. Então, sempre tentar próximo a uma janela para ela pegar uma quantidade bacana de luz. Tem algumas que precisam de sol mesmo, pleno, e aí elas não vão se dar bem dentro de casa, a não ser que você tenha uma varanda ou que você tenha um quintal, né? E também a questão da água. A água é assim, algumas precisam menos. Eu vi ele falando do cactus, né? Ele precisa de menos, mas ele precisa também de água. Ainda né? Então, assim precisa, ainda assim né? Tem dicas importantes aí. Lá em casa, bichinho, ele não tomava sol e bebia muita água. Tudo Quer dizer... Então, essa questão da luz é complicado, porque às vezes dentro de casa a gente quer ter um cactus ou uma suculenta, só que ela precisa de uma quantidade maior de luz, né? Então, aí às São vezes algumas dicas, bem, mas não abre tudo, Elisa, não abre tudo Tá não, bom. que nós estamos só no início do bom. programa aqui, que já me gerou um olha monte de só. dúvida aqui agora. Eu vou deixar as dúvidas, porque assim, ó, Isso. qual a quantidade de luz? E a quantidade de água? Não é assim, E qual é a precisa de planta? luz, mas que Carol, quanto? Quero essa essas receita. plantinhas não vêm com um manualzinho assim, Não essa vem. tem tantos litros, essa... Não vem, Carol, igual filho, como eu falei. Você vai lá naquele shopping das plantas lá, olha lá, fala, ai, que lindo, vou levar pra minha casa. Nem sabe o que é, menina. Você não sabe nem se é pra dentro, se é pra fora de casa. Ó, mas tem aqui uma personagem com a gente, que o Lucas, ele foi atrás aí, de que ela sempre gostou muito de plantinhas, mas agora durante a pandemia, que a gente ficou mais tempo em casa, né? Parece que ela deu uma pegada ali, deu um jeito, parece que ela tem mão pra planta. É ou não é? Você vai ver agora o VT com a gente, que o Lucas foi atrás de saber com essa personagem. Fala sério, vai. Elas dão um ar todo diferente. É algo misturado com simplicidade e uma beleza natural que só tendo pra se ter uma ideia. A Mari mesmo tem de todas as espécies e em todos os cantos da casa. E pelo que percebi, é uma paixão que só vem aumentando com o passar do tempo. Assim, é uma paixão desde criança. Eu fui criada na casa da minha avó, que tem um jardim lindo, muito, muito, muito bem cuidado. Então, assim, é uma paixão que eu sempre tive, mas que eu demorei um pouquinho para poder colocar em prática no meu apartamento. Agora elas ajudam a dar mais vida para a casa. Além dos gatinhos, claro, que roubaram a cena por muitas vezes durante a gravação e eu achei demais. Os meus amigos, antes da pandemia, quando eu recebia-os em casa, eles falavam, nossa, Mari, como seu apartamento ficou aconchegante, ficou mais fresco, assim, dá um outro ar, assim, para casa. E a Mari não está sozinha nessa, viu? Com a pandemia, cresceu e muito o número de pessoas que se interessam agora por plantas dentro de casa. Hoje mesmo eu conversei com o dono de uma floricultura e ele só me confirmou isso. Mas pelo que eu percebi também, essa é uma paixão que cresce. Dificilmente depois que você compra uma, você fique só nela. A Mari, por exemplo, já perdeu as contas. É engraçado que a gente começa a estudar, né? Então eu acompanho blogueiras que são desse nicho de plantas e apartamento, que elas só falam disso. Então eu já aprendi qual adubo que eu tenho que usar,
qual o nome científico, porque as minhas plantas eu não coloquei nome, mas eu sei o nome científico de cada uma, e daí eu já vejo a blogueira que falou de uma planta específica que eu ainda não tenho, então eu já começo a procurar, porque eu preciso ter aquele lá, porque ela já falou que é um pouco mais fácil, se adapta melhor à iluminação da minha casa. E é sempre ali dando aquele carinho todo especial para cada uma delas. O gatinho dela sabe bem disso. Diria até que rola um certo ciúmes, mas fique tranquilo, Dylan, que você também é o rei por aqui. Esse período de quarentena foi assim, que eu me descobri. Eu comecei a cuidar dessas plantas antes, né? No começo do ano, então tem quase 8 meses. Mas nesse período em casa foi que eu realmente fui descobrindo como cuidar. Então, eu tenho um cronograma, toda quarta-feira eu junto todas as plantas no banheiro, no box e dou um banho nelas. Aí tem a minha ráfia, que é uma planta maior, que eu já sei que ela tem que ser molhada a cada 15 dias. Eu tenho a minha jiboia, que também precisa de água. Então, assim, eu tenho a minha rotina. Eu tenho um regadorzinho que já fica aqui na sala. Então, sempre que eu vejo que tem alguma que está um pouquinho mais murcha, eu já sei que tem que pôr mais água. Então, assim, esse período em casa fez com que eu ficasse mais observadora. Então, eu observo melhor os detalhes e eu cuido melhor das plantas. Isso é muito gratificante. E planta não é algo só por ter. É um outro ser dentro de casa e que exige atenção. Tem que ter cuidado, tem que ter carinho, é assim, você percebe que elas ficam felizes, elas ficam mais viçosas, porque você tá dando cuidado para ela. E que de quebra oferece um ambiente mais legal que o outro. Ou seja, elas têm muito a oferecer. E claro que a Mari já tem um local preferido, né? Sim, sim, sim. Tem um cantinho na minha sala, que é aqui onde eu tô gravando, que todas as fotos ficam muito lindas, assim, é uma sala bem iluminada, então as minhas plantas ficam felizes, pegam bastante sol. Então, esse cantinho aqui do lado direito, perto do meu armário amarelo, é o favorito. Não tem como, né? Não tem como, e eu sempre, toda selfie que eu vou fazer de rede social, vídeo, eu gravo nesse cantinho. E quem vem aqui em casa também fica querendo tirar foto. Todo mundo gosta da planta do outro, né? Gostoso demais, gente. Olha só, você tá aí cheio de curiosidade, nós aqui também. Você pensa o quê? Tá passando VT, nós estamos aqui pegando dicas. O que nós vamos fazer? Qual é a melhor planta para tal lugar, para o outro? E se eu mudar minha planta de lugar, ela fica triste ou não? E quantidade de água? A Mari deu dicas aí que ela leva pro banheiro, já dá um banho em todo banho mundo. na planta. Será que pode isso, gente? Toda planta pode molhar a folha? Nossa. Ó, tem muita dúvida aí. Eu sei que você tá mandando aí sua interação. Tá mandando? 0 operadora 12 98315 0249. Hoje é dia de foto, hein? Vamos pro intervalo? É rapidinho, viu? Rapidinho, é o tempo de tomar água e a gente já tá de volta. Toma água, molha a plantinha e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando de plantinhas, viu? Ah, já até coçou a mão ali no celular. Eu tô tirando foto aqui, uma surra de foto aqui para mandar no Entre Família. Vai mandando, mas eu quero te dar uma dica, porque o Dia dos Pais tá logo aqui, né? Então aí você tá pensando o quê? Nossa, o que será que eu dou pro meu pai, gente? Ó, vou te dar essa dica de ouro, super ofertas aqui na gravadora Novo Tempo, viu? Olha, pensa nos CDs que você mais gosta. Pensa aí nos grupos aí, olha, Arautos do Rei, Grupo Faces, Laura Moreno, pensa que legal, né? Tem também camisetas muito bacanas, essa aí que você tá vendo aí, aqui com a gente, aqui do ladinho, tá? Camisetas, tudo com 15% de desconto. Carol, eu quero esses 15% de desconto, ó. Então a gente fez assim, nós conseguimos aqui uma senha especial para você aqui do programa Entre Família. Então você vai ligar para 0300 789 1111 e vai mandar o quê? Você vai mandar a senha pra gente, que a senha é Família 15. Então você pegou o telefone, pai, liguei 0300 e tal. Qual que é a senha? Família 15. 15% de desconto na compra de qualquer produto da gravadora Novo Tempo. Ou também, você tá ali, tá com pressa, agora você não pode, você pensa, daqui a pouco eu vou esquecer, porque eu sei como é que é essa vida aí corrida, né? Começa com uma coisa, daqui a pouco emendou com outra, vai esquecer. Você já viu que você vai mandar uma mensagem para esse número que eu vou te passar aqui e o pessoal vai ligar para você, o pessoal da gravadora vai ligar para você, exatamente, a nossa equipe está preparada para ligar para você. Então você vai falar assim, olha, tô aqui, vou ligar aqui no 0 operadora 12 98100
4302. E aí você vai pedir assim, olha, você pode me ligar às 5 da tarde? Eu vou deixar passar o Entre Família, que eu não quero perder nada. Às 5 da tarde você pode me ligar, que eu quero aqui um produto da gravadora Novo Tempo? Pronto, tá agendado. O pessoal vai ligar para você. Pensa nessa equipe, hein? Super ofertas, não esquece a senha, tá? Família 15 é a senha para você presentear o seu pai aí com produtos da gravadora Novo Tempo, tá? Então tem outras opções também que você pode aí no telefone ter informações importantes de quais são esses produtos que você queira ou não. Inclusive, eu tô sabendo já, viu? Tem sabe aqueles CDs das antigas? Se o papai é da antiga, sabe aqueles CDs das antigas? Tem desconto também. Tem lançamento? Tem também. Tem camiseta? Tem. E tem você, obviamente, aqui sendo presenteado com esta senha especial Família 15. Então você não pode perder a oportunidade não, viu? Bora lá, vamos voltar para nossa conversa. Tem gente que tá querendo chegar conectado aí. Imagina que oportunidade como essa, você gostaria ou não? Carol, olha, Chapa? fantástico. Já estava entrando aqui agora, já no site da gravadora. Pra pegar E o que é seu. legal, esse cupom de desconto, É um que hoje em cupom. dia, né, o pessoal pode entrar, você entra lá no site da gravadora que a gente colocou aí na tela, e você vai colocar esse cupom aí e ganha desconto, cara. É muito fácil. Que é isso? É Que fácil, isso? 15%? 15% Em época de pandemia, Carol. Que é isso? Tudo que você economizou aqui na pandemia, agora você pode gastar agora na gravadora, viu? Agora, quem não perde tempo, tá sempre conectada, é a Paula. Ela tá aí com a gente já. A Paula, ela produz, né? Tem conteúdos digitais, aí sempre dá dicas importantes para as pessoas na internet de como a gente pode cuidar das plantinhas. Paula, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Paula, conta aí pra gente de onde que vem essa paixão. A gente já tá vendo as plantas aí todas atrás de aqui você, tem né? Um cenário da vida real. É o Essas são cenário minhas vida real. plantinhas mesmo. Eu tenho aqui, ela fica na minha área de serviço, inclusive. Isso é importante eu falar, porque muitas pessoas, às vezes, pensam assim, eu não tenho espaço para cuidar de planta na minha casa. Né? E como eu moro em apartamento, eu estou aqui no meu Instagram todo dia dando dica de como que a gente pode, além de cuidar de planta, otimizar espaço para ter essas plantinhas dentro de casa. E essa paixão veio de onde, Paula? É da mãe, é da avó? Tem gente que é Olha, criado no meio das plantas, né? Isso, já parei para pensar muito assim, fazer essas reflexões, e aí me vem à memória, né, as minhas avós, o meu pai, ele tem muitas orquídeas na casa dele, a minha mãe também. A minha tia, que deve estar aqui me assistindo, que é a irmã do meu pai, ela também tem muita planta. Então, eu fui sempre criada nesse ambiente e sempre gostei de planta. Ai, tá mostrando fotos aí, ó. Lá do meu Instagram. Olha lá, fotos lindas. E as plantas estão tão lindas. Agora, Paula, fala pra gente um pouco qual é a base aí que você tem aí? Num dia da semana você cuida das plantinhas ou você divide? Como que você faz? Esse aí é meu estagiário, vocês viram que passou aí? Eu conto com uma equipe. Bem, eu acho o seguinte, olha, o que eu tento dividir com as pessoas nós temos que encontrar plantas que se encaixem na nossa rotina e no tempo que a gente tem disponível. Né? Então, agora, por exemplo, com a pandemia, eu já cuido de planta há muito tempo, mas com a pandemia eu percebi assim, muitas pessoas querendo ter plantas dentro de casa, porque elas estão mais dentro das casas, né, por conta da quarentena. Então, eu acho que é muito importante, antes da gente adquirir muitas plantas, a gente pensar que tipo de planta que a gente pode ter, como que a gente pode cuidar dessa plantinha e, principalmente, se a nossa rotina permite, né, que a gente tenha tanta planta assim, porque é um ser vivo, né, como vocês já disseram aí, e que dispensa cuidados, né? Umas diferentes, a outras com qualidades semelhantes, mas nós precisamos ter esse olhar, né, para encaixar na nossa rotina, porque a nossa rotina já é corrida, né, e a gente não pode ainda ter uma rotina mais assim, com mais atribuições ainda do que a gente já tem no dia a dia. Muito bacana. Ô, Paula, você até comentou aí agora a questão da pandemia, né? Depois que essa pandemia veio, muitas pessoas têm buscado, né? Na verdade, vários estilos de vida, né, Carol? Muitas pessoas têm mudado, tanto atividade física, de repente alimentação mais saudável, ter, por exemplo, uma casa mais bem decorada, até porque as pessoas estão ficando mais dentro de casa. Isso, exatamente. Então, como que você tem sentido isso, assim, das pessoas? Que tipo de mudança
tem gerado na vida das pessoas, você que lida com elas até com um público diferente do que a gente lida aqui na televisão, Sim, é o sim. público da internet. Então, como que você tem percebido que isso tem mudado, talvez até um pouco da qualidade de vida das pessoas, né, com um acréscimo de plantas dentro de casa? Com a pandemia, foi assim notório como as pessoas, principalmente aqui o meu nicho é de planta, né? Então a procura por plantas foi assim impressionante, né? Como as pessoas estão tendo esse olhar para dentro da sua casa, esse olhar de cuidado, né? Com relação às plantas, o que eu sempre digo, né? Que a gente precisa mudar o nosso olhar. Foi aí que eu comecei, inclusive, né? Eu li um livro e esse livro falava sobre contemplar o belo, né? E a gente fazer da vida um espetáculo, né? Um espetáculo para os nossos olhos. Então, assim, uma simples plantinha que a gente tem em casa é um espetáculo para os nossos olhos, é uma forma da gente contemplar o belo, né? E enxergar os processos. Então, assim, essa foi a minha virada de chave. Eu já tinha planta dentro de casa, mas eu passei a olhar planta com esse olhar. Então, o que eu falo para as pessoas sempre que me procuram, e são muitas, muitas pessoas que chegam até mim com perguntas diárias, assim, às vezes demoro até um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, olhe com o outro olhar, né? Olhe com essa contemplação do belo, né? Das maravilhas que Deus criou, né? Porque as plantas são seres vivos, foram criadas por Deus e elas nos ensinam, né? Então, quando você cultiva uma plantinha, quando você cria um ser vivo dentro da sua casa, ele está te ensinando. E você está cuidando dele ao mesmo tempo. Isso é uma troca muito legal. E, Paula, e se a gente não tem esse olhar, parece que é mais um peso, né? Ai, meu Deus, agora eu tenho mais uma tarefa aqui, que é regar essa planta, cuidar dela. Isso. Fica mais difícil. Agora, conta pra gente aí, nosso tempo vai acabando aqui, minha filha, que é uma loucura. Conta pra gente onde a gente consegue encontrar aí nas redes sociais. Você tá no Instagram, você tá no YouTube, você tá no Facebook, você tá em todos os lugares? Conta aí. Eu por enquanto, estou aqui no Instagram. Por enquanto, no Instagram, eu dou dica de plantas diariamente, né? Tanto as plantas que eu tenho na minha casa, isso é importante falar, né? Porque é um Instagram, como eu comecei falando aqui, é um Instagram da vida real. Então, o que eu falo aqui é o que de fato acontece, né? Não tem cenário montado, tem uma realidade aqui de aprendizado, né? E eu tenho muito essa preocupação de passar para as pessoas que não é só cuidar de planta, é você usar as plantas ao seu favor. É curativo, vida, né? Inclusive. É curativo e é terapêutico. Cientificamente comprovado. Então, aí você, ó, fica ligadinho aí com a Paula todos os dias ali, ó, informações fresquinhas para você aí. Paula, muito obrigada. Vai passar aqui no nosso GC aqui qual é o endereço do Instagram da Paula para que você consiga ter mais conteúdos. Muito obrigada por compartilhar aí essas informações com a gente, compartilhar essas plantinhas, essa paixão aqui com a gente do Entre Família. Gente, eu que agradeço pela oportunidade e vamos cuidar de plantinha, que faz bem, só faz bem. Bora lá, eu aceito o desafio. Obrigada, Paula. Tchau, gente, obrigada. E você tá aí conectado, né? Tá gostando, que eu sei. Tá doido para mostrar sua foto aqui, né? Tá? Então é agora, a produção falou que é pra já, viu? Você tá mandando foto, mas tem pergunta também, tá mandando interação. Você pode mandar o que você quiser, que é você que manda aqui nesse programa. Aproveita, gente. Aproveita que a gente tem aqui um especialista em planta, gente. Vamos sentado no seu sofá, aí. Para com isso. Vamos lá. Mais uma não, a primeira interação desta tarde aqui no Entre Família. E quem está falando é o Dave. O Dave, olha só, por favor, como faço para cuidar e mudar de vasinhos minhas suculentas? Tenho duas e estão bem altinhas. É possível podar? E aí, Elisa? Então, depende da suculenta, é possível podar. Para trocar de vaso, o ideal é ela tentar retirar a planta do vasinho menor, conservando bem o torrãozinho de terra que está ao redor da raiz, né? Protegendo bem a raiz. Se ela conseguir tirar esse torrãozinho inteiro, ela pode estar passando essa planta todinha para um vaso maior, né? Aí porque ela falou que está altinho, né? Mas chega uma hora que a planta, ela quer crescer mais, né? E falta espaço até para as raízes, porque a gente tem que pensar que a planta cresce para cima e cresce para dentro da terra também, né? Então, se faltar espaço dentro da terra, isso vai limitar a planta, Tem plantas que, inclusive, tem bem mais para baixo da terra do que para cima. Quando a gente, olha, tem uma comparação que é muito bacana. Quando a gente olha para uma árvore, né, que a gente vê a copa, a gente deve imaginar que por baixo a raiz
se não tiver nada atrapalhando, é o dobro da copa, gente. Nossa. É muito É grande, muito, né? Então a gente realmente tem muito, que cuidar até dos vasinhos Sim, e ver sim. o momento certo que ela está precisando transferir de uma Isso, para tem- outra, né? Tem momentos que a gente tem que que a planta está apertadinha ali, né? Então ela precisa passar por um vaso maior, porque a terra também é aquilo que eu falei, é comidinha da planta, é E alimento, aí tem gente né? que, outro dia eu estava vendo num vlog, que lava aquela base para colocar na terra. Não precisa, não. Do jeito que você pegou ali, com aquele tanto de torrãozinho de terra, você põe na outra, terra mexida mesmo O ideal, ali. sim, é que depende da planta. Às vezes a planta está com alguma doencinha, às vezes você tem que tirar algumas partes da raiz que morreram, né? Mas se a planta está saudável e está só apertadinha, o legal é você tirar com esse torrãozinho, porque você protege a raiz. Que a raiz descoberta, às vezes ela pode ressecar, quebrar, isso vai atrapalhar a planta depois, né? Agora, por Entendi, exemplo, se eu quero entendi. uma planta um pouco menor, eu não quero que ela cresça tanto, que nem um cacto mandacaru, se eu tiver um vaso muito grande, ele vai crescer, vai ficar enorme, né, o mandacaru. Cresce enorme, fica Se eu enorme, quero é. que ele fique mais ou menos naquele padrão, eu posso manter ele num vaso menor Então- ou ele vai morrer se ele ficar num vaso menor? Não, ele não vai morrer. Você consegue limitar o tamanho da planta pelo tamanho Ah, do vaso também, entendi. entendeu? O que a gente, às vezes, também não se atenta é que a gente, mesmo mantendo num vaso menor, a gente tem que estar adubando sempre, entendeu? Porque ele vai esgotando os nutrientes daquela Sim, terra, sim. né? E às vezes a gente não se dá conta que na natureza isso é um processo que acontece continuamente, É né? cíclico, né? Tá Todo sempre dia vai caindo uma renovando. frutinha. Cai uma frutinha, uma folha, um bichinho que morre, isso tudo vai sendo reincorporado no solo, né? E às vezes no vaso a gente não se dá conta disso. De que Então, precisa a adubação passar ali, é né? muito importante. E tem como fazer adubo, inclusive, com as coisas que eu tenho em Ai, casa. Hoje tem dica, né? Você quer aprender a adubar, né? Mas antes disso, a nossa repórter ali, ó, a produtora Maíra Marques, ela foi até uma loja ali de plantas, aqui em São José dos Campos, e vai dar dicas importantíssimas. É sentada aqui mesmo ou eu vou andando lá, produção? Olha lá, a Maíra ela já está conectada aí com a gente, já vai aparecer e ela vai estar aqui dando dicas importantes. Tudo bem, Maíra? Vai dando dicas aí importantes para a gente aprender a cuidar das plantinhas. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você que está aí de casa acompanhando esse programa que, para mim, é um dos melhores do Entre Família, hein? Eu sou suspeita para falar porque eu amo plantas e eu estou aqui num local que eu estou me sentindo em casa e até, ó, já estou pensando em comprar algumas coisinhas aqui para mim, para eu levar para casa, Olha lá, William, para eu enfeitar mais o apartamento. Mas eu estou aqui mesmo para conversar com o Alan. O Alan é gerente da Ponto Garden aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Maíra, tudo bom? Ó, antes de a gente falar sobre plantas, Alan, me fala uma coisa. Durante a quarentena aqui, você observou que teve um aumento na procura por plantas? Ó, com essa parte da pandemia, tivemos mais ou menos calculando uns 60% de aumento de procura de pessoas para fazer sua horta, decorar sua casa, bastante procura. Legal. E olha só, aqui a gente tem várias espécies de plantas, como vocês podem ver, mas a gente separou algumas aqui que elas são específicas para a gente ter dentro de casa, seja dentro de casa ou dentro de apartamento. E o Alan vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre esses tipos de plantas e os cuidados que a gente pode ter com elas dentro da nossa casa. Alan, que plantas são essas? Que cuidados a gente pode ter com elas dentro do nosso apartamento ou dentro da nossa casa? Bom, aqui a gente tem na ponta aqui a palmeira metálica, depois nós temos a Rhapis, tá? O lírio da paz e o Ficus lirata. Todos são plantas que costumam se usar em ambiente de boa claridade, uma boa ventilação. Lírio da paz é uma planta também muito boa, o pessoal usa muito e o pessoal esquece que ele tem que estar sempre mais molhado do que o normal. É uma planta que precisa um pouco mais de água em relação a outras plantas. Entendi. E olha só, para eu ter uma planta dessa dentro de casa, eu preciso ter uma sacada, ela precisa estar sempre ali exposta ao sol. Como que funciona essa questão da iluminação para a planta dentro de casa? Bom, essas plantas são plantas de interior, uma boa claridade, uma boa ventilação. Dependendo da parte do sol que pega nessa planta, pode prejudicar. O ideal seria o sol da manhã, o sol mais fraco, principalmente no verão, que o sol já pega mais forte na parte da manhã. Então, são plantas de claridade, sem o sol direto incidindo sobre elas. Entendi, ó. E agora eu vou perguntar algo aqui para o Alan, que é uma experiência que eu tive com relação à planta orquídea. Tem muita gente que ganha essa planta, tem um pouco de dificuldade para cuidar dela dentro de casa. Que instruções você dá para quem tem uma orquídea em casa e não quer deixar essa planta morrer, Alan? Bom, a orquídea é uma planta que não precisa de muita água.
necessita sim regá-la, necessita adubá-la certinho, mas no verão pode se molhar ela, pelo menos a cada 2 vezes na semana, no inverno mais ou menos a cada 10, 15 dias. O ideal é adubar essas plantas de 15 em 15 dias. É o que a gente fala, plantas em vasos, você colocar nutrientes para ela de 15 em 15 dias, para que ela tenha onde buscar alimentos. Entendi. E vamos supor que as flores dessa planta, da planta orquídea, elas caem. E aí fica somente ali a haste floral. O que eu devo fazer com ela? Eu devo cortar? Devo deixar? Como que funciona essa questão? Bom, caindo as flores, você fica em observação com relação a essa haste que fica sobrando nela. Se essa haste permanecer verde, mantém. Por quê? Pode vir uma nova florada através dessa haste. Até mesmo nessa própria haste pode-se vir mudas. Então, não corte essa haste. Se você perceber ela secando, aí sim você pode eliminá-la, que a gente fala entre nós. No final da planta, você corta essa haste e aguarda uma nova floração de uma nova haste. Mas se o caule dela, essa haste, permanecer verde, não corte. Olha, então fica a dica aí para você de casa que tem uma orquídea e como você pode ver aqui, essas são algumas plantas que você pode ter dentro de casa ou dentro do apartamento. E uma última pergunta aqui para a gente finalizar a entrevista. Qual que é o nome dessas plantas aqui, para a gente deixar bem claro para o pessoal de casa e se você indica todas elas para ter em apartamento ou em casa? Tá. Bom, aqui nós temos a Phalaenopsis, né? São 3 mudas de cores diferentes. Nós temos também o Ficus liratas, que é uma planta muito procurada hoje em dia, que tem uma beleza muito grande, fica muito bonita nos vasos. Depois nós temos o lírio da paz, que tem essa flor branca na ponta dela. A Rhapis, que está acostumada, muita gente procura essa planta para interior. E a palmeira metálica também, que é uma palmeira muito bonita. Se você passar um brilha-folha, limpar ela bonitinho num vaso decorando a sua casa, fica muito bonita. E essas plantas são plantas acessíveis para quem quer ter ela dentro de casa, é isso mesmo? Sim, são plantas para interior, de claridade, bem ventilado. Não é para plantas de sol pleno, tá? Tomar bastante cuidado para não levar ela para o sol pleno. Sol pleno você poderia estar usando um cacto, uma suculenta e plantas de outros tipos que aceitam mais o sol pleno. Muito bom. Bom, ficou a dica aí para você de casa, para você que está no estúdio. Eu já estou aproveitando aqui o final dessa entrevista, vou dar uma corridinha aqui no meio dessa loja para pegar umas plantas para eu levar para casa. Volto com vocês aí no estúdio. Carol, Thiago. Obrigada, Maíra, mas não perde tempo, hein? Já vai passar cartão lá, pegar todas essas plantinhas. O William, que é o esposo da Maíra, inclusive está aqui dentro do estúdio, já deve estar agoniado. Não, ele já está agoniado, falando, gente, eu preciso sair correndo, porque minha mulher vai gastar tudo em plantas. Vai gastar tudo. Olha, eu não sou chamado de Thiago, acho que a última vez foi que a minha mãe me chamou de Thiago. Você entendeu? Olha só. Chapolin, você gosta de cozinhar, você falou, Eu gosto de cozinhar. E aí, é como muito é que legal. você faz, assim, o temperinho, você congela ou não? Como é que é? Pois é, então, esse é o grande problema, viu? Porque muitas vezes a gente compra lá o bendito cheiro verde, né? E quando você... salsinha, cebolinha ali, e aí? Você usa as primeiras ali e daqui a pouco já tá murchando, se você deixa na geladeira já tá perdendo, e não é a mesma coisa, né? Você que gosta de cozinhar sabe, quando você faz aquela comida e pega lá o orégano, ou o manjericão, ou o alecrim seco, não dá o mesmo sabor de que você usar os ingredientes bem naturais. Então, o que fazer quando a gente tem uma plantinha ali, compra ali, sei lá, uma muda de manjericão, daí você usa um pouquinho na pizza, ali no macarrão, e agora? E o restante? Daqui a pouquinho morre, o que vai fazer? Vai guardar na geladeira? Não tem o mesmo sabor, né? Então, olha só, a Karina vai trazer para a gente agora algumas dicas bem interessantes, como que você pode fazer alguns utensílios para guardar essas plantinhas, armazenar ali na sua casa e elas manterem ali o sabor, o cheiro, aquela refrescância que tem uma planta bem natural, Carol. Excelente. Bem melhor. A Karina do Canto vai trazer para a gente agora. Karina do Canto aqui no Entre Família, roda o VT. E aí, como vocês estão? Eu tô aqui já no meu cantinho do cenário do armarinho, que vocês já estão acostumados, porque hoje vamos fazer uma reciclagem que eu tenho certeza vocês vão amar. Hoje em dia, como a gente passa mais em casa, não sei se acontece com vocês, mas a gente está tentando colocar mudinhas de salsa, manjericão, até às vezes fica aqueles sementinhos do tomate ou pimentão e estamos fazendo pequenas plantinhas para que depois a gente possa consumir. Então eu trouxe essas latinhas aqui que são nada mais nem nada menos que latinhas de leite que a gente vai reciclar. Olha que bonito que ficou.
Vamos supor que essa é a minha salsa, tá? Mas aí vocês colocam, lógico, o que vocês preferem. Então, eu fiz um falso ferrugem aqui, que acho que dá um charminho e fica super bacana. Você, primeiramente, vai pegar uma latinha, tá? De leite, pode ser latinha de tomate, de conserva de tomate, o que você tiver. Pega uma lixa fininha, tá bom? E lixa tudo em volta. Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir que a tinta prenda na lata. Eu não vou lixar, já trouxe lixadinho, porque até o barulhinho é bem chatinho, né, na TV. E aí, depois que você lixou tudo em volta, vai começar a pintar. Que tinta que eu tô usando? Tinta acrílica à base de água, aquela que a gente usa até para pintar em madeira, para pintar na parede, gente. Não tem segredo algum, tá bom? Então, se você tiver em casa, já pode usar, se não, um vidrinho pequeno, talvez o custo vai ser bem pouco e você vai pintar muitas dessas latinhas. Um conjunto ali de mudinhas, né? De plantas aromáticas. Uma vez que você já pintou, você pode secar a temperatura ambiente ou também pode ajudar com o secador de cabelo. Eu já trouxe aqui adiantada porque não quero perder muito tempo, tá? Então, 2, 3 demãos, você vê quanto que mais ou menos precisa. E agora a gente faz o charminho da lata. Pegando uma esponjinha de cozinha, tá? Que todo mundo tem em casa, uma esponjinha limpa. Pega um retalhinho só. Da parte mais áspera, você vai molhar na tinta marrom, só no cantinho. E ali, ó. Por que a parte mais áspera? Porque é mais difícil de aparecer aqui. Então, vai aparecer só um pedaço. Tá? Não vai aparecer ela toda, tá vendo? Como eu vou fazendo? Então, bem de levinho, tá bom? Vai mudando a posição da tua esponja. Tem partes que, de repente, a gente simula que está com mais ferrugem que outra. Depois que você faz isso, você vai passar um verniz, já seja, pode ser aerossol, pode ser com rolinho, tá? Como a gente acostuma, até porque é mais baratinho. Um vernizinho à base de água, o mesmo que a gente usa para madeira mesmo, tá? Olha só, aí aparece esse falso ferrugem. Aqui em cima eu também coloquei, tá? Então, vou dar toda a voltinha na minha lata. Vai ter partes que ele vai ficar com mais ferrugem que outras. E se você tiver um stencil, né, com letrinhas, uma régua até das crianças, um adesivinho que você possa usar para poder colocar o nome da planta, ótimo, né? Agora, eu não tenho e também não vou me complicar muito com isso. Gente, facinho. Se você tiver uma tinta preta, ou pode ser a tinta que a gente usa para lousa, você pode fazer uma moldurinha aqui, tá? Com a própria fita mesmo, que a gente usa, fita crepe, e pode marcar para fazer uma etiqueta, tá? Então, vou mostrar rapidinho para vocês só terem uma ideia como que eu faria. Como a lata tem essas ondulações próprias, né, do desenho da lata, eu vou tentar cobrir a parte mais funda. Aqui. Olha só. E aqui eu só vou colocar 2 fitinhas na lateral. Então, mais ou menos eu tiro uma medida, né?
para poder fazer esse trabalhinho, onde depois eu vou escrever com o giz. Eu tenho até aqui minha tinta de lousa, que está bem, mas bem fechada. Eu acho que nem vou conseguir, vou ficar devendo para vocês. Nem vou conseguir abrir isso, porque não tava calculado, né? Mas, bom, aí vocês podem pintar. Eu vou pintar assim, mesmo de marrom, só para vocês terem uma noção. Para que a gente possa até ficar bonito, viu? Não pensei que minha tinta estava tão fechada assim. Eu geralmente abro com uma luva, uma luvinha de borracha mesmo, aquelas de limpeza. Ó, e com o rolinho eu passei uma de mão só. E veja só, né, como é bom quando a gente não tem uma coisa, se vira com a outra. Olha só. Aí ficou como parte do ferrugem. E eu tenho um gizinho por aqui. Eu vou escrever. Não sei, uma das coisas que eu gosto muito é orégano. Então, a gente coloca assim, ó, deu certinho, orégano. E aí você tem uma latinha, onde pode fazer suas pequenas plantinhas de manjericão, como eu falei para vocês, orégano, pode plantar tomatinho. Eu até em casa plantei uns tomatinhos com minhas filhas e uns pimentões, que eu gosto muito sempre para fazer um temperinho. Tá crescendo e isso realmente dá muita alegria a gente ver como nossas plantinhas vão crescendo. Depois, quem sabe, né, vamos usar como tempero ali na nossa comidinha. Gente, e isso é uma tarefa super bacana, super fácil. E você não joga mais latas, então, fora, porque aí já tem um mega programa para você fazer uma linda horta na sua casa, viu? Eu vou ficando por aqui, tomara que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês, será até logo, tchau, tchau. Muito bom, hein? bem. Que isso, Que fantástico. é isso, a Karina gente? manda muito bem, Carol. Você se inspirou? Você vai colocar inspirei. ali, ó, umas plantinhas ali, um temperinho. É o último orégano ali, bem bacana. Orégano, gostei de tudo isso aí. Olha só, viu? Carol, a gente vai ter que parar aqui rapidinho. É rápido, hein? É rápido. Eu Tá. não sei, eu acho que dá tempo de molhar uma plantinha, viu? É rapidinho, então. Aproveitar. A plantinha que você não molhou hoje ainda, então você vai lá, molha um pouquinho e volta, porque a gente já volta daqui 2 minutinhos. De volta aqui com Entre Família. Você não está enxergando, mas eu tô aqui, ó, rodeada de plantinhas aqui, porque agora a Elisa vai ajudar a gente, né, Elisa, a fazer aqui um esquema diferente. O que é isso aqui? Tô vendo aqui um monte de garrafa PET que foram cortadas. E aí? Então, eu vou ensinar a gente fazer um vaso auto-irrigável. A gente já comentou aqui que a água é fundamental para a gente ter planta, Essa câmera né? aqui, ó. Essa câmera aqui, para Essa você aqui, falar né? com quem está em casa. Aqui, Tá, ó. essa aqui. Aí, Então, pronto. beleza, me achei agora. Então, essa questão da rega, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem planta que essa aqui a gente tem muita plantinha de horta aqui, que a gente tem que molhar todo dia, então. Então, o vasinho auto-irrigável, ele vai ajudar a gente nesse trabalho, diminui um pouco o trabalho, né? Você encontra vaso irrigável para comprar em loja, tem uns modelos super bacanas, né? Mas é bacana, mas Mas você tem que... mais carinho, você tem que salgado. gastar uma graninha. Ah, não. Se é salgado, Então, a gente não quer, não. vai aprender Vamos fazendo lá. usando garrafa PET, que é descartável, né? Além do que a gente vai estar reutilizando a garrafa. E é prático, né, Elisa? É bem prático. bem Então, fácil de fazer. você precisa de garrafa PET. Então, é uma garrafa PET, né? Eu uso um estilete para dar o corte inicial, porque a gente vai cortar a garrafa no meio. Vai ter a parte daqui do bocal e a parte do fundo. A gente vai separar em 2 partes. E né? vai Então, usar tudo. vai usar tudo. Tá. Eu vou usar o estilete só para dar o primeiro corte, porque às vezes é difícil você cortar a garrafa com a Não, eu não tesoura. corto reto, mas nem que for papel, Depois você tá? conserta. Você É, conserta. tá, é Não só um tem problema, jeitinho. não, É, isso. porque eu com Aí tesoura... eu faço o primeiro corte com o estilete, depois eu vou com a tesoura.
Se não ficar retinho, não tem problema, Tá. porque depois a gente dá uma Vai cair uma acertinha. aguinha aí, não tem problema não, Não né? tem problema, a gente joga a aguinha aqui, ó. Ah lá, pronto, já regou. Aqui é tudo reutilizável, viu, gente? Aqui a gente não perde nada, tá? Fica tranquilo. Saí de casa, então... Agora eu separei em dois pedacinhos, né? Esse pedaço aqui vai ser a parte que eu vou colocar plantar. Só que qual que é o macete aqui do vaso autoirrigável, né? Eu vou usar um cordão. Pode ser cordão de algodão, pode ser, esse aqui é de poliuretano. Tem gente até que faz com tecido Como se de fosse uma camiseta. corda uma mesmo. cordinha, É, mesmo, né? Uma cordinha. isso. Só que tem que pensar que ela tem que absorver a água. Porque essa cordinha, ó no vasinho montado aqui, né? Quase não dá pra enxergar, Ela né? tá Que ela dentro tá da aqui terra, no fundinho. ela tá uma só dá pra parte ver aqui dela. a ponta, ó. Deixa eu Isso, mostrar pra quem tá em mostra. casa aqui, ó. Olha lá. Eu não sei se você tá enxergando bem aqui no fundo do vaso. Vou virar aqui um pouquinho. Pode- Tem uma cordinha aqui, tá vendo? E aí essa cordinha, ela tá plantada aqui em toda essa extensão do vaso, porque aí ela vai sugando e vai mandando a... Por capilaridade, ela absorve Eureka! a água. Eureka! E aí a terra vai secando. Eu vou mostrar, uma parte da corda fica dentro da terra. né? Beleza. Então, eu vou furar a tampinha da garrafa para Tá. poder passar essa cordinha. Como a gente não ia ligar aqui o... Não, não. Eu trouxe um ferrinho de solda só para mostrar que eu uso ferro de solda. Dá para você fazer com preguinho e tal, mas o plástico é meio duro, então eu acho um pouco perigoso com prego, eu tenho medo de machucar. Então eu uso o ferrinho de Porque solda. a gente fazia, pegava ali o prendedor, tá? No fogão. Então, esquentar no Eu já fogo tava, prego, né, o parafuso, já que tem que ser maior, esquenta no fogão e fura. Então, Pede mas pro marido fazer isso, viu, gente? Dá Pra não medo de queimar a mão. machucar. Então, o ferrinho de solda é fácil. É A gente melhor, vai é furar melhor, né? a tampinha. E melhor furar se tiver aqui, ó, amarradinho aqui, porque com esse Também, negocinho desse também. tamanho aí, hein? Você prende ela aqui, É. né, e vai e fura. Depois você faz essa pra não arte machucar a aí. mão. É. Eu furo e vou passar a minha cordinha por dentro dessa tampinha. Às vezes a cordinha dá uma desfiada. O que eu fiz aqui? Eu pus um pedacinho de fita crepe na ponta, ou durex, só para ajudar Como a gente faz com cadarço. Isso, É. para ajudar Tênis a tá passar. velho, cadarço não passa. Vou Você passar passa aqui, fita ó. crepe. Isso. Isso. Aí eu vou mais ou menos calcular, olha. Eu vou enfiar aqui a tampinha na Pra ver o garrafa. tamanho. Isso. Eu vou cortar assim mais ou menos uma tira de 20 a 25 centímetros, mais ou menos. Aí eu calculo uma parte da cordinha para baixo. Meio a meio? O que mais você ou menos, acha? mais ou menos. É legal ela ficar. É legal eu pensar um pouco na parte de Parece cima. aqui que é um isso, dedo ali, né? Isso, dessa deixa parte de quase cima. até não precisa estar até em cima, né, para ela não aparecer na terra. E aqui isso vai ficar para baixo, ela vai ficar assim enroladinha, absorvendo água nessa parte de baixo e levando a água. Simples assim. É muito simples, gente. Fácil. Dependendo da temperatura externa, depende de alguns fatores, vento e tal, mas em média pode durar umas 2 semanas essa água. 3 Opa! semanas, Mas aí entendeu? que quantidade de água? Eu vi que ali Então. tem algumas que tem mais água. Não, Quer dizer a que você gente- pôs agora ou não? Não, na verdade você pode encher de água. Essa aqui é a... É o lírio da paz. Lírio da paz. Eu tenho isso em Isso. casa. Então tem que ficar molhado o tempo todo, Então, ó, assim. é isso que eu queria comentar. Ah. Esse vaso autoirrigável, ele não é recomendado para plantas que não gostam muito de água. Pois o lírio é. da paz, né? Acho que o moço lá Ali já no tinha link falado. lá, a Maíra, nossa Isso. repórter, ela deu Ele essa gosta dica. muito de água. Agora, já a suculenta ou o cactus não é legal você ter no vasinho autoirrigável. Então não é bom fazer. Então você Isso. precisa pesquisar, viu? tem que Não pesquisar. sai doido molhando tudo que é planta, não. Você vai Então, com calma, hein? É isso Se aí. vocês perceberem, a maioria dos vasinhos que a gente tem aqui são vasinhos de uma hortinha que a gente tem lá no local que eu trabalho, né? Então a gente consegue ter, ó, tem couve-flor, tem beterraba, tem rúcula, vários temperinhos. Palitinho de sorvete ali, ó, pra colocar o nome, que é bem tranquilo Então, também. a gente pode, ó. a gente vai tendo ideias para baratear. Em vez de comprar a plaquinha, né? Eu posso estar fabricando uma isso. plaquinha na minha casa, né? E aí a gente envolve as crianças nesse processo, né? Porque eu acho que fazendo a parte mais difícil ali, a criançada está envolvida no processo. Agora você trouxe também aqui pra gente, não sei se dá tempo aí, produção, você já dá um toquinho aqui. Isso. Pra gente ver como é que funciona aí a composteira, é isso? Então, A gente vai conseguir colocar aqui em cima, é muito alta? ela é um pouco É? alta, mas se A produção você vai me quiser, a ajudar gente aqui. Tem coloca, problema não, tem tá problema. aqui. A produção tá chegando, a parte da frente aqui, ó, Bidu, aqui na frente, aqui embaixo. A gente vai ver como é que funciona essa composteira aqui.
Vem aqui na frente para você explicar para a gente. Baldes e baldes, é isso, né? Que está acontecendo aqui. Então, eu fico muito animada de falar desse assunto, porque a gente produz muito lixo em casa. Eu acho que nessa pandemia, do mesmo jeito que a gente teve um aumento de pessoas procurando as plantinhas para cuidar em casa, a gente também teve um aumento de pessoas interessadas em fazer compostagem. E sabe por quê? A gente está cozinhando mais. Está cozinhando Eu não sei mais. como é que é na sua casa, mas eu vou falar uma coisa para você. Na minha casa, ó, eu tenho só 2 crianças, gente. Você não tem noção tanto que essas crianças comem. E aí a gente vai produzindo aquele, né, resíduo que pode ser aproveitado. É isso? Isso. Você trouxe aqui já alguma coisa pra gente. Eu até trouxe, porque isso aqui é o que eu guardo na minha casa. Eu tenho uma composteira no local que eu trabalho. Então, casca de resíduo frutas. Orgânico, que a gente não faz, a gente não usa o material cozido. Eu estou usando só o material cru aqui. As cascas, pó de café, casca de ovo. Terminou o arroz na panela? Não. Não é interessante. Cortei a laranja. Sim. A laranja, sim. Ok. Se estiver cru. Com o cozido dá para fazer também, mas se a gente não tiver uma técnica boa, a gente pode atrair algum vetor. E se eu tomar um chá? Eu adoro chá, aquele sachêzinho de chá. Posso abrir ele e jogar aqui? Não precisa abrir, você pode jogar o sachêzinho inteiro. O pó de café com o coadorzinho, né, de papel, pode ir inteiro. Eu gosto também. de fazer cevada lá em casa, adoro cevada. Põe junto também. A planta gosta, adora isso aqui. Então, e esse outro aqui é o quê? Aqui é material de folha seca, pode serra ou folha seca, galinho, é folha seca que tem aqui dentro. Eu catei lá no parque. Eu preciso disso, e aqui eu estou reutilizando baldes que podem ser aqueles de margarina, de azeitona, que tem em pizzaria, padaria. De maionese, você vai lá na padaria, que fica lá no fundo, fica bem lá no fundo da padaria, lá no chão. Aí você pega lá, pede, né? Pede, não sai pegando. O principal desafio é que, no geral, quando a gente fala nessa questão dos resíduos, as pessoas ficam muito preocupadas, acham que vai dar cheiro ruim, que vai atrair... Você imagina apartamento, né? Eu já estou observando aqui, eu quero saber se é isso mesmo. Então, mas é possível a gente ter esse processo tendo um bom controle disso, sem ter cheiro, sem... Mas então explica aí, por que são 3 baldes? Então, ó, o balde de baixo, ele tem uma torneirinha que a gente instalou com a serra-copo. Eu vi mesmo, tem mesmo uma torneirinha aqui, gente. Vamos levantar. Tem uma torneirinha aqui. Não é obrigatório ter essa torneirinha, mas ele vai facilitar. Tá pesado isso aqui? Põe aqui, Não, ó. é bem leve, é bem leve. Põe aqui em cima que a gente dá conta. Isso, pronto, Ele é bem fechou. leve. Isso. Ela vai facilitar para retirar o líquido que vai formar no processo. E esse líquido também eu posso usar ele como adubo. Na planta ali. Eu diluo uma parte dele para 10 de água. E nesses 2 baldes, eles são iguais, tá? Tá. Aqui a única diferença é que eu corto a parte de dentro da tampa para ela servir de apoio, para eu poder apoiar. Eu vou até colocar aqui, ó, porque aqui em cima parece que dá para ver bem, ó. Vamos lá. Vamos. O pessoal de casa consegue ver. O que ela fez aqui? Olha que bacana. Dá para pegar essa câmera de cima aí que tem um espelho, né? Aí, ela cortou, fez a base ali em cima. Vou até mostrar aqui para você. Cortou, fez a base aqui. Acho que dá para ver, né, gente, pela câmera do espelho aqui, de cima. Pode ser, produção, joga para lá. Aí, fez aqui, ó, cortou. Você percebe que aqui nas laterais tem uns furinhos, ó, já dá para ver, todos os furinhos aqui. E é para quê? Para sair o gás, o que é? É para entrar ar. Para entrar ar, né? Então, aí você tem que cortar. E tem que ter essa tampa aqui. Essa tampa é importante para eu fazer o apoio, o suporte para o balde de cima. Se não tiver a tampa, eu não consigo você vai empilhar, pôr o né? outro. Isso. E aí vai. Então, aqui são os 2 baldes que eu vou fazer a compostagem. E aí você vai encher como? Então, basicamente, eu coloco primeiro uma camada bem boa de material seco. Então, as folhas, o pó de serra. Pega para a criançada, ela pegar na pode praça. Colocar até quase a metade, porque depois ele vai abaixar. Em seguida, eu vou colocando todo dia o meu resíduo e também cobrindo e dando uma misturadinha e cobrindo com a folha seca. Isso aí é muito importante, gente, porque a folha ela vai permitir que fiquem espacinhos vazios, né, para o ar penetrar. Esse processo é importante para a gente evitar um mau cheiro, porque a gente vai deixar que proliferem os micro-organismos que que absorvem oxigênio e não produzem cheiro ruim. Perfeito, então isso é muito bacana. Que e o resultado, isso? olha só, deixa eu mostrar isso para você. Isso eu peguei do nosso minhocário lá hoje. Aqui, ó. Uma terrinha aqui, ó.
Sua planta tá adorando. Tá adorando. Vamos lá, porque quem tá em casa tá falando aqui, Elisa. Você já pensou? O povo tá mandando pergunta. Pode sentar, fica à vontade aí. Chapolin, você viu só como é fácil você fazer uma composteira em casa? Que é isso? O que eu tenho percebido quando eu venho aqui no programa Entre Família é o seguinte: parece que os temas são feitos assim. Meio indireta. Indireta. O último que eu vi era o negócio de o papel do marido em casa. Né? Agora esse das plantas. É uma indireta. Não sei, eu acho que a gente combina com a sua esposa, viu? Patrícia é amiga da minha esposa, então acho que tá rolando aí umas indiretas. Mas olha agora só. o que a gente combina também é com o pessoal de casa. Com o pessoal de casa. E tem muita gente mandando aqui as suas fotos, as suas perguntas. E eu quero ir direto já para uma pergunta aqui que já está aqui na tela. Pode colocar aí agora. Pode colocar aí na tela aí. É foto primeiro? Tem então vamos lá. É foto primeiro, lá da olha. Júlia mandando. Tem uma fotinha. Amo minhas plantas. Me sinto bem em olhá-las, principalmente quando estão com flores. Eu acho muito legal mesmo. As plantinhas que têm flores. A Carmen também tá mandando lá, Chapa. Olha, essa é a minha horta. Eu moro em apartamento. Linda horta, parabéns. É isso mesmo. Muito legal. E a Ibsen. Primeiras flores do meu pé de pêssego. Cara, que flor bonita. Não sabia que é isso? Olha, é quase até mais bonito que o fruto. A Bruna tá com dúvidas aí, ó. Essa é a minha coleção de espadas, é isso? Comigo ninguém pode. Gostaria de saber quais plantas podem ficar no quarto. Boa pergunta, hein? A Bruna fez ali pra gente. Teoricamente, então, é uma planta que vai pegar pouco sol, né? Ou pelo menos não vai pegar nenhum sol direto, né, Elisa? Então, é a mesma coisa que a gente falou, né? São plantas, se não tem sol, então aquelas plantas que aguentam, que não são do sol pleno, né? Que precisam de uma certa claridade. Existe um pouco de... às vezes é até uma crendice, né? Que a gente não deve dormir com plantas no quarto, porque como ela faz fotossíntese, ela respira também, né? Retira o oxigênio e devolve gás carbônico. Mas o tanto que ela retira de oxigênio é pouco, é menos do que tivesse uma outra pessoa com a gente. Então, não existe isso. A gente pode ter planta no quarto, sim. Pode ter. Desde que tenha luminosidade adequada, né? Que você vai cuidar, molhar e tudo, que seja perto da janela, é possível. Mas com certeza, Elisa, é bem melhor do que uma pessoa roncando do seu lado, né, cara? Uma plantinha. Pode pôr um vaso, não, mas não é pra mandar o marido do quarto embora, não. Não. Pode ficar com ele, ainda põe mais um vaso lá que vai dar tudo certo, viu? Vamos pro intervalo? É rapidinho. Eu sei que você tá mandando sua foto, menina, não sei, não reclama não. Fica aí, tá? É rapidinho, nós voltamos já já. Já estamos de volta aqui no seu programa Entre Família. Olha só, quero aproveitar e começar agradecendo, Carol, porque tem muita gente mandando perguntas, mandando fotos, e a gente agradece a sua interação. É claro, o programa aqui é feito para você e por vocês também. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente vai tentar ler o maior número, né, a maior quantidade de comentários aqui e de mostrar algumas fotos, mas infelizmente não dá para mostrar todas, porque hoje, olha só, como diz quebrou a internet. Quebrou a internet, gente. Quebrou, porque você arrasa, você é assim mesmo. Eu sei que você é sempre assim, você arrasa, manda mesmo, mas não desiste da gente não, viu? Continua mandando suas interações. Vamos começar o primeiro aí, Carol? Será que tem gente já? Vamos lá, joga na tela já o primeiro aí. Tem foto, olha só, esse primeiro agora, eu ia tentar ler numa televisãozinha ali menor, mas não dava não. A idade chegou, a Sandra Corrêa. Lê a primeira aí, Carol, que eu tô focando ainda. Amo plantas, tenho tentado cultivar plantas pequenas em vasinhos, dão trabalho, que as plantei em jardineiras. Olha lá, que lindo, muito lindo, Sandra. O próximo comentário de quem que é, vamos lá, da Carla. Essa planta nasceu na cisterna, na cisterna de casa da minha mãe. Não sei que planta é, mas acho que ela é parente da samambaia. Elisa, essa é samambaia mesmo? Deu para ver mais ou menos? Parecia. Parece uma samambaia. Olha lá, tá lá de volta lá. Muito bonita essa planta, muito bonita. Cresceu ali, tranquila. Próximo. Quem tá falando é o Roberto ali. Olha só meu pé de mamão, olha lá. Ai, que lindo, gente. Os tucanos que agora aparecem em todo lugar adoram. Ai, maravilhoso, né? Muito bacana. Dá gosto de morar na próximo, roça. Erotildes. Olha, eu tinha uma tia que chamava Erotildes. Na pandemia, aproveitamos o tempo e fizemos um jardim suspenso para nos alegrar. Tá muito na moda isso também agora, jardim suspenso. Parabéns. A Dora também não tá perdendo tempo, não. Eu gosto muito de flor, mas elas não gostam de mim. Não sei o que acontece. Morrem todas. A do Chapolin aqui também, viu? Mas eu pensei, vou plantar alface nessa quarentena. Não é que deu certo? Olha só como ficaram. Parabéns. É isso mesmo. Não vai gastar mais com alface essa aí.
Olha, a Márcia Feller ela diz o seguinte: amo plantas. Essa cresceu dentro de casa e deixei. Ela foi crescendo e ela deixou crescer. E é isso aí. Cresceu ali. Agora a Pati Prada, tem uma pergunta aí. Olha, eu tenho essa no quintal e está com essas manchinhas. O que pode ser? E aparece mesmo, né? De vez em quando. Às vezes a gente acha que é porque molhou, porque apareceu mesmo. O que é? Então, pode ser várias coisas, né? Pode ser um funguinho, pode ser algum bichinho que Falta de nutriente, pode ser falta também? de nutriente também. Uma boa dica, gente, é assim, é como acontece com a gente. Se a gente está com uma saúde boa, num ambiente adequado, com a luminosidade, com a rega, com uma boa adubação, as plantinhas vão ficar menos doentes. Então, essa é uma boa dica para ter. E se você procurar pesquisar, e também está usando remédios caseiros, Fungicidas, né? Caseiros. Isso, mas caseiros, né? Tentar não usar o químico que vai estar dentro da sua Exato, casa também, exato. né? Tem que buscar Então tem ali, que estar buscando. né? Não deu para ver muito bem, eu não saberia dizer. Principalmente Eram para quem tem pintinhas animais, amarelinhas, parecia né? um fungozinho. Isso. Tem uma planta também que lá em casa eu tenho, que é a yuca. A yuca, eu até pesquisei, eu descobri que ela é um pouco característica dessa planta, sair pintinhas pretas nas folhas, né? Sim, sim. Tem alguma coisa que poderia utilizar? Porque é uma planta também que é muito comum hoje em dia, é baratinha e tal. Ela Muita é gente bem tem em bonita, casa, né? né, a É. yuca. Então, olha, eu não saberia, assim, só de você falando, de cabeça dar uma ali. receita de cabeça, né? Mas tem muitos inseticidas que a gente usa de casa. A canela, ela é um bom, Canela. a canela é um isso, bom Já ouvi fungicida. falar. Tem um outro que a gente faz com o leite também, mas ele é mais para aquele funguinho, chama weed, é um funguinho esbranquiçado, que dá muito em salsinha para quem tem horta, né, essas coisas. Você põe direto na folha. Você põe o leite diluído, uma parte de leite para 10 de água e borrifa. Mas o remédio caseiro, a gente também tem que ter consciência que eu não vou aplicar uma vez e o problema vai desaparecer, Não, né? ele é mais Terápico, fraco, então então tem ele... Isso, eu vou ter que estar reaplicando sempre. Às vezes você usa um remédio químico, né? E uma vez ele resolve. Mas você também está contaminando, né, o ambiente que você está vivendo ali, a sua sala. né? Às vezes você Então, tem é animais, crianças, Isso, então a é criança passa a mão complicado, ali, põe a mão isso, na é. boca, no olho, é um desespero, hein? Então tem que tomar cuidado, né? Procurar tá Adubando de forma adubando, tranquila. a principal dica é essa, tentar cuidar para ela ficar bem de saúde, né, resistente, fortinha, para não ficar doente. Mas ela pode ficar doentinha, que nem acontece com a gente também. E aí procurar as receitinhas mais caseiras, as receitinhas das nossas avós, né? Vamos ligar pra avó aí, Carol. Vamos ligar pra Vamos ligar pra avó, avó, liga pro porque- Dr. Google também, que tá Isso. tudo certo Hoje aí, em viu? dia, né, eu acho que esse Dr. Google é maravilhoso, né? Saber de tudo, gente. Tá sabendo de A tudo. gente acha todo tipo de informação. Então, eu acho que não tem desculpa. Até não tem gente que tem dedo ruim para planta, não. Mão Não tem ruim. essa de Não mão tem boa, essa. mão ruim. Não tem essa. falta Vamos de sair desse cuidado. programa, então, buscar ali, ó. informação, Buscar gente. Buscar informação. informação. E olha, Pronto. Elisa, a gente agradece você estando aqui com a gente, porque, assim, é uma informação que não é tão difícil, a gente não é tão fácil, né, na verdade. A gente tem uma pessoa que dedica aí 1h30 do seu tempo para falar sobre plantas, né? Como cuidar, como ter, dicas de como ter em casa. Até você colocou ali dicas maravilhosas. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, dedicar um tempo aqui do seu tempo para ajudar o telespectador aqui do programa Entre Família, tá? Tá bom, eu que agradeço. Tem um pouco a ver até com o meu trabalho, mas é com a minha vida também. Paixão, né? Faz sentido para mim na minha vida, né? Então, E é quem bacana. quiser aí te encher o saco pegando informações aí, tem algum site, tem alguma referência aí que a gente consegue entrar para encontrar o seu trabalho ou não? Passou Então, aí pra gente? A gente tem algumas coisas que estão dentro do site da Prefeitura de São José, né? De alguns projetos que a gente desenvolve lá na Divisão de Educação Ambiental. Mas acho que fazendo contato com vocês também, eu não me importo de passar o meu contato pessoal. E Olha se eu puder lá, ajudar, tá sabe? liberando. Mas Cuidado, viu, Elisa? com isso Cuidado aí. que... Entra lá no site da prefeitura, tá tudo bem, viu? bom, Vai dar tudo certo. Só viu? da produção aqui já vai ter vários ligando. Agora é o seguinte, você sabe, Chapa, que a gente não termina o nosso programa assim não, viu? Não, de assim, forma só no alguma. tchau não, nada de só tchau não. Nós temos aqui informações importantes e uma mensagem importantíssima para você, que foi feita especialmente para você, trazida aí pelo pastor Alceu. É isso mesmo, pastor? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carol, Chapolin, que bom nós estarmos juntos aí, conversando um pouquinho, vendo essa questão das plantas, né? Você sabe que as plantas foram criadas por Deus. Deus é o autor e o criador de todas as plantas. Se você for ao livro de Gênesis, logo no capítulo 2, capítulo 1, o verso 11 e 12,
Deus dá a ordem de surgir plantas, sementes, árvores e toda a vegetação. E a Bíblia dá um detalhe muito interessante, que Deus viu que tudo que ele ordenou era bom. E essa questão das plantas tem o aval de Deus, tem a assinatura de Deus, tem o carimbo de Deus. Deus viu que era bom. E as plantas surgem na terra. Se você for olhar a Bíblia, assim, você vai ver que a Bíblia apresenta melão, pepino, abóbora, palmeira, tamareira, apresenta oliveira, a uva que é gerada da parreira. Todas essas frutas vêm de plantas. Eu estava observando, né? Além disso, o trigo é uma planta. E Jesus nasceu em Belém, e Belém é a terra do pão, a casa do pão. Então, os trigais estão por ali, a plantação de trigo, de cevada também tem na Bíblia. Eu não sei se você se lembra, mas quando Noé soltou uma ave para ver se as águas já haviam baixado do dilúvio, ela trouxe um ramo de oliveira nova. E sabe que a oliveira leva cerca de 15 anos para começar a produzir a azeitona. E quando Jesus está lá naquele jardim, passando uma grande agonia, é um jardim de oliveiras, né? O lugar, o Monte das Oliveiras. Oliveiras antigas estão ali. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe tudo isso. Tudo isso. Essa questão das plantas e da criação de Deus. Jonas e uma aboboreira dando sombra para ele. Ao olhar a Bíblia, eu também me lembrei de um detalhe que me chamou muita atenção. Além da tamareira, que eu gostei muito de observar na Bíblia, uma palmeira grande com uma fruta bem carnuda, que servia as suas folhas, os seus ramos de tamareira, serviram para dar a saudação a Jesus naquele domingo que é conhecido como Domingo de Ramos. E está na Bíblia. Agora, quando a gente vai lá para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a Bíblia menciona uma grande multidão de salvos. E eles estão vestidos com vestiduras brancas, diz a Bíblia, a palavra de Deus. E nessas vestiduras brancas, além da veste branca, que representa a justiça de Deus, eles têm uma planta nas mãos. E o nome da planta que a Bíblia dá é palma. Essa planta que eles têm nas mãos, a palma, no Oriente Médio representa duas coisas. Primeiro, hospitalidade. Então todos que chegam no céu são bem-vindos. E a segunda coisa que a palma, a planta nas mãos dos salvos representa, descanso. O que Deus quer dizer? Eu falo para você, Ele vai dar descanso e você é muito bem-vindo ao se aproximar dele. Cuidemos das plantas, porque Deus as criou. Muito bom, hein? Muito bem, pastor. Obrigada. E amanhã, para você que está acompanhando aqui o Entre Família, hein? Amanhã vamos falar sobre paternidade socioafetiva. Mas que é isso aí, viu? Já tem o pai, né? Que inclusive, domingão aí, né? Já é dia dos pais, todo mundo vai comemorar e tal. Mas pode ser que esse pai que você está aí comemorando junto com ele, que vai dar um presentinho para ele, não seja seu pai biológico. Seja alguém que te adotou, te abraçou. Vamos falar sobre esse tipo de paternidade, viu? Mas quando vai acabando aqui esse programa, aqui, o Entre Família, começa o Vídeo Saúde, né, Chapa? Com certeza. E, Carol, olha só, você falou o Dia dos Pais chegando aí, eu já estou preparado para ganhar uma meia, uma cueca, porque é isso que pai ganha. É isso que pai ganha. Exatamente. E boleto. E boleto para pagar. E a gente vai agora com a Teru. Tudo bem, Teru? Como que tá aí já preparado? Olha só, eu sei que vocês vão falar sobre um tema super legal, tem a ver com dermatologistas, né? E é o melasma, mas assim, é um tema super interessante, eu tô curioso com o tema e curioso com o que vai ter de comida também, que a gente nunca pede a comida, né? Sempre, a comida sempre atrai todo mundo, né? Tudo bem, Chapolin, Tudo Carol? bem. Prazer em encontrar com vocês aqui. Daqui a pouquinho começa a Vida e Saúde, a gente vai falar sobre melasma, sim, que é um problema que afeta não só a saúde da mulher, mas também a autoestima é afetada com esse problema de saúde. A dermatologista já está aqui de plantão, vai nos ajudar resolvendo dúvidas e aconselhando também o que fazer para controlar, para resolver esse problema de saúde da pele da mulher. Também vamos falar aqui, vai ter estreia, nova temporada, na verdade, do Destino Vida e Saúde. A gente vai conhecer as delícias de Salvador, aquela terra maravilhosa. E
para deixar vocês com água na boca e querendo ficar junto aqui com a gente no Vida e Saúde. Hoje tem bolo de chocolate, uma versão saudável aqui. Olha aí. Ai, gente. Quem é a Mata. isso? Aí, Mata. Ai, é Já de tô chorar, curioso pra né? saber, viu? E Será que olha, vai rolar um pedacinho pra nós aí, Carol? Eu queria. Eu não sei não, hein? Todos estão sempre convidados para Com passar aqui e certeza. fazer uma boquinha, tá? Chega mais. Obrigada, Teru. Até mais. Obrigado, Teru. Um grande abraço, viu? Olha só, dicas importantes para você aí, viu? Agora eu quero dar uma dica, quero fechar aqui esse programa com chave de ouro, tá? Tem uma dica importantíssima que tá aqui na minha mão, que vai para sua casa, é a revista Entre Família. Você já conhece, né? Leva o nome do nosso programa e você tá aí com desafios, né? O Dia dos Pais para você vai ser dia do quê? Mais um dia para você cozinhar, para chamar a atenção dessas crianças que não param em casa, esse marido que também não comunica direito. Vamos resolver, vamos dar jeito nessa família aí? Vamos falar de certo aqui? Olha, aqui tem 15 temas especiais que podem mudar a dinâmica da sua família. Vamos começar, assim, esse mês de agosto aqui com o pé direito. Estamos só no comecinho, gente, só no comecinho do mês. Vai lá, pega o telefone para você pedir de graça essa revista. 0 operadora 12 2127 3121 ou também pode ser pelo WhatsApp. Você já está com o telefone aí na mão? 12 98244 4449 Entre Família de graça para casa do nosso telespectador. É só ligar pra gente, você vai receber na sua casa. É da gente pra você. É isso aí. E nós vamos terminar aqui com algumas fotinhas aqui que você mandou pra gente. Vai admirando as plantinhas aí, ó. Tchau, até amanhã. Um abraço.